Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. E hoje um domingo para lá de especial, não é mesmo? Nossa, hoje é Natal e se você nos acompanha, está vendo que hoje, e assistindo, imagine aí, estou de vermelho. Afinal é Natal e o coração está alegre demais com a chegada, né? Nós que caminhamos aí nesse tempo do Advento e chegamos hoje nesse domingo em que celebramos o nascimento de Jesus, aqui numa rádio católica, a Rádio Catedral, FM 106.7. Hoje nós estamos com uma estreia no programa, que é uma psicóloga, já já ela vai se apresentar. Eu quero pedir a todos vocês que nos escrevam, que nos enviem sugestões de temas. Gente, é sempre assim que a gente está aqui escolhendo a produção, escolhe os temas, tudo por a pedido de vocês, demandas dos nossos ouvintes. O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Não esqueçam que se acordarem mais tarde, se perderam uma parte do programa, vocês podem ir no YouTube, no canal da Rádio Catedral, digitar lá programa Viver Bem e vai nos acompanhar. Só não vai ser ao vivo, mas está gravado o nosso programa. Também um dos pedidos que a produção nos faz, e eu faço a vocês, é que nos sigam no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Instagram, PGM Viver Bem. Tudo junto. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a todos vocês que nos acompanham agora, que nos ouvem agora, seja do seu trabalho, da sua casa, da casa dos amigos, enfim, a todos vocês que nos dá a alegria da gente carregar o Natal todos os dias no coração. Afinal, a alegria é fruto do Espírito, gente. O programa existe porque você existe. A convidada de hoje, ela é psicóloga clínica, é a doutora Maria das Graças, que é da paróquia Nossa Senhora das Mercês, mas ela mora na Tijuca, ela já já vai explicar sobre isso. Ela tem consultório no Largo do Machado e está estreando no time do programa Viver Bem hoje. Boa tarde, doutora Maria das Graças. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia tão especial, Natal, para conversar um pouquinho sobre a vida, sobre a saúde mental da gente e tudo aquilo que vocês que enviaram pergunta, né? Nós estamos aqui para responder todas as perguntas que foram enviadas. E, doutora Maria das Graças, qual é o seu CRP? Tem alguma especialização? Então, meu CRP é 71628, eu sou especialista em logoterapia e trabalho na clínica Victor Frankl, no Largo do Machado. Sim, também é professora, é palestrante, gente. Está meio tímida porque está estreando no programa. Faz parte. É verdade. E o tema de hoje, querido ouvinte, é Memórias do Natal, benefícios para a saúde mental. Então, uma psicóloga para abordar esse assunto e refletirmos juntas aqui e juntamente com vocês que nos escutam aí do seu lugar de trabalho, que abre o seu coração, que está em casa, que está se dirigindo para outro lugar no caminho. A primeira pergunta, doutora, é: o que é o Natal? Então, doutora Sônia e caros ouvintes, né? O Natal é um dia tão esperado por todos nós, né? Verdade. Porque é o dia do encontro, né? É o dia da celebração, é o dia que as famílias se reúnem, né?
e vivenciam, né, experiências incríveis de encontro. Nós temos uma vida tão atribulada, todo mundo está trabalhando muito e quase não tem tempo de estar encontrando a família, de estar celebrando, né? Não só família, amigos também, né? Porque os amigos também se tornam família, né? Então é esse dia, né? É o dia que nós vamos ver pessoas, às vezes, que nós não nos encontramos há muito tempo, né? É o dia também do nascimento de Jesus, é o dia que nós celebramos, né? O nascimento dessa pessoa, né? Tão importante para todos nós, né? Dia da Sagrada Família, porque quando uma criança nasce, né? Forma uma família, né? E não só quando a criança nasce, né? Mas assim, a família se torna mais completa, né? Com o nascimento, né? Então é esse dia especial de confraternização, de encontros, né? Que todos nós gostamos de celebrar. É verdade, quando você fala dia do nascimento, dia de encontro, para complementar, eu diria que nesse tempo de Natal é um tempo mágico. Está todo mundo correndo. A cidade está linda, iluminada, luzinhas piscando, as árvores de Natal. Aqui na rádio tem uma árvore de Natal belíssima. Na nossa casa, então a magia do Natal acontece. Ela precisa acontecer de dentro para fora. E criança, me vem a memória também, já que estamos falando de memórias do Natal, me vem a memória que no Natal que acontece, a gente lembra de fatos marcantes. Enquanto a doutora falava, eu lembrava do cheiro da rabanada. E eu era muito criança, morava em Vila Valqueire, hoje moro em Botafogo, casada também, tem tanto tempo, né? Então, mas enquanto corria em volta da casa, eu, minha irmã, eu sentia aquele cheiro da rabanada sendo feita. Então essas lembranças são as lembranças afetivas, né, doutora, que nós trabalhamos até clinicamente. Com certeza, doutora Sônia. Você falando da rabanada, né? Eu fiquei lembrando também. Já estou com vontade de comer rabanada. Encontros, né? Porque na minha família, né? Eu tenho parentes em Campos do Goitacazes, né? Sim. Então vinham os parentes de Campos, né? Então eu ficava muito feliz porque ia encontrar com meus primos, minhas primas, né? E era um momento assim de muita alegria, né? E eu acredito que em todas as casas, né? Tem essa expectativa, né? Principalmente as crianças que sonham com os presentes, né? Com o Papai Noel, tem tudo isso, né? Então, isso tudo mexe com a gente, né? Mexe com o emocional, né? As emoções ficam afloradas. E todos nós curtimos esse momento com muita alegria. É verdade, por falar em alegria, sabemos que o Natal é uma dos eventos, uma das festas mais importantes para nós cristãos. Sim, porque celebramos, e você falou dele, celebramos o nascimento de Jesus. E claro, devemos estar com o coração aberto, bem aberto, porque essa celebração ela precisa transcender, né? Ela precisa ir ao encontro do outro, com essa alegria, com essa felicidade. Afinal, todos os dias precisam ser Natal. Mas é exatamente isso, doutora Sônia e caros ouvintes, né? O Natal é o dia do encontro, é o dia de festa, é o dia da transcendência. Sim. Porque é o momento em que eu saio de mim e vou ao encontro do outro, né? E que esse encontro tem toda essa magia, né? Da emoção, do prazer de estar com o outro, né? Da alegria de ver aquela pessoa que eu não vejo há muito tempo. Verdade. Então, por isso que essa, vamos dizer assim, esse fenômeno do amor contagia, né? Todos nós, né? E todos vamos nos preparando para essa época durante o ano, né? Verdade. Existem também, a doutora que é psicóloga clínica, atende consultório, né? Quando nós falamos que somos psicólogos clínicos, gente, é porque estamos clinicando
Alguns psicólogos são organizacionais, por exemplo, não atendem pacientes, trabalham com recrutamento e seleção, né, em empresas, em organizações. Nós, psicólogos clínicos, trabalhamos em consultório ou em clínica, né, como nós, em nossos consultórios, atendendo pacientes, aquele que está sofrendo. E aí, doutora, nós sabemos que muitas pessoas, nossos pacientes, né, até, ficam tristes no Natal também. A maioria está alegre pela chegada desse dia. Agora, algumas ficam tristes na época do Natal. Isso é fato? Sim, doutor, com E por quê? certeza. Então, vamos falar um pouquinho disso. O que que acontece? Nós aqui estávamos recordando, né, das nossas infâncias, do nosso Natal, Sim. né? Todo mundo chega perto, vai chegando dezembro, começa a pensar, né? Verdade. Ah, Natal, né? E o que que acontece? Nós perdemos pessoas, né? Algumas pessoas já se foram, não estão mais no nosso aqui, não está mais aqui na Terra, né? A saudade, ela vem e com força total, principalmente nessa época do ano, porque a gente já sabe que vai faltar lugar na mesa, né? Então, o que que acontece? Essas perdas, elas ficam caracterizadas na vida das pessoas com um sentimento de saudade muito grande. E é muito difícil para aquelas pessoas lidar com isso. O luto, quando ele se torna presente na vida da pessoa e que tem a questão da saudade, mexe mesmo com o emocional. Mas o que que a gente precisa pensar, né? A saudade, ela vai sempre existir, né? Porque nós perdemos muitas coisas ao longo da vida, né? E lidar com a perda é algo muito difícil. Mas essa saudade, ela não pode, de forma alguma, se tornar em tristeza eterna. Nós não podemos sofrer o tempo todo com isso. Nós precisamos compreender que também existem outras pessoas que estão aqui e precisamos valorizar a vida dos que estão aqui e estarmos realmente encontrando com aquela pessoa no Natal de forma a estar inteira. Nós vivemos uma época hoje que muitas das vezes a gente sai, a gente vê encontros de família onde as pessoas estão presas ao celular e não estão conversando uns com os outros, não estão inteiramente presentes naquele momento. E a gente precisa pensar sobre isso, né? A saudade, ela vai sempre existir, mas ela não pode virar um sofrimento eterno. Perfeito, com muita propriedade e leveza, como a própria doutora Maria das Graças, a pessoa. E eu falo isso, gente, porque eu conheço um pouco mais de perto, porque trabalhamos, temos uma mesma missão, não gosto nem de falar que é trabalho, mas uma missão de ajudar o ser humano que sofre, e trabalhamos, né, a nossa missão se realiza na Clínica Viktor Frankl, trabalhamos no mesmo ambiente. Aqui, que é pertinho, no final do programa a gente dá o WhatsApp da clínica. Somos 15, 16 agora. Então, doutora Maria das Graças, acabou de chegar uma pergunta de um ouvinte que se identificou. Ele se chama João e é de Madureira. Eu quero agradecer a participação do ouvinte, João, e convido a todos os demais a continuarem enviando mensagens e perguntas aqui para o programa Viver Bem, seja pelo direct do nosso Instagram ou seja pelo nosso e-mail. A pergunta do ouvinte João de Madureira, ele diz, tem a ver com o que a doutora respondeu. Ainda vivo em luto. Como lidar com o sentimento de tristeza neste período em que tantas pessoas estão alegres? Boa tarde, João. Que bom que você mandou essa pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. O que que acontece? Essa pergunta que o João fez é muito interessante porque nós recebemos muito casos na clínica de pessoas que ainda estão sofrendo um luto. E aí é importante dizer e esclarecer para os nossos ouvintes
que o luto ele não tem um tempo específico, né? Algumas pessoas conseguem elaborar um luto com mais facilidade, outras já têm mais dificuldade, mas é muito importante que as pessoas entendam que o luto ele deve ser trabalhado em terapia. Muitas das vezes as pessoas precisam entrar em contato com o psicólogo, recorrer à ajuda de uma terapia, uma ajuda de um profissional que é capacitado para trabalhar sobre essas questões, para que a pessoa possa elaborar esse luto e não viver eternamente em sofrimento. Porque a nossa vida, ela não precisa ser de sofrimento. É muito importante que as pessoas entendam que o sofrimento, ele faz parte da vida. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos sofrer. Porque sofrer faz parte da vida. Mas não significa que precisamos sofrer o tempo todo que a gente vive. O sofrimento, ele deve ser passageiro. Assim como a alegria também não vai ser ad eterno. Nós vamos viver momentos de alegria, precisamos curtir esse momento de alegria, precisamos saber viver o sofrimento, mas o sofrimento, ele não precisa fazer parte da nossa vida o tempo todo. Sim. É bem importante isso, que a doutora coloca, né? E eu digo ao João de Madureira, ao ouvinte João, e também a todos aqueles que passam por isso que o João passa também, ainda vive o luto. Gente, que bom, João, que você reconhece que tem o sentimento de tristeza. Porque a tristeza faz parte da vida. Como a doutora falou, bem colocado, a alegria também. E claro, quem não sofre por alguém amado que foi para o céu, ainda que a gente saiba que está no céu, foi acolhido, o céu está em festa, mas ele não está mais ao nosso lado fisicamente. Então, quando alguém que amamos deixa de existir fisicamente, aqui vamos sofrer. E o nome desse sofrimento é saudade. Só se tem saudade daquele que amamos, das pessoas que amamos. Mas você sabe, né, João, em quem você deposita a sua confiança. É um caminho, esse caminho para o céu, chamado vida. Nós precisamos viver essa vida e lembrar que, como ele pergunta, como lidar com esse sentimento de tristeza? Vai sentir vontade de chorar? Chora, sim, mas não deixa de viver. Porque existe tantas outras pessoas à sua volta. Exatamente, doutora Sônia. É importante, muito importante isso, né, que disse, né? Nós não podemos, de forma alguma, prender os nossos sentimentos. Sim. Se tem vontade de chorar, precisa chorar. Sim. Porque o choro também é uma libertação de algo que está te incomodando. E no momento que você chora, você se liberta daquilo que você está sentindo e você sente um alívio muito grande porque você colocou aquele sentimento que estava te oprimindo para fora. Então é importante que as pessoas entendam que às vezes a gente precisa chorar. A gente precisa viver esse momento de choro. Porque isso é vivenciar as nossas emoções. Verdade. Tem outra pergunta muito interessante. Simples e interessante, doutora. Quais os valores que vivenciamos no Natal? Veio pela produção. Quais os valores que vivenciamos no Natal? São tantos, né? Sim, com certeza. Meu Deus do céu. Um dos valores maravilhosos que nós vivenciamos no Natal é a transcendência. Sim. A transcendência é a capacidade que o ser humano tem de conviver muito bem com ele e conviver com os outros. Na transcendência é o momento que nós saímos de nós e vamos ao encontro do outro. E exatamente nesses momentos de festa, de celebração, que se aproxima do Natal,
né? Porque o nosso momento de transcender não é só no Natal. Nós transcendemos a vida inteira, o tempo todo, né? Mas vamos pensar no Natal? O que geralmente acontece no Natal, né? Nós vivenciamos o amigo oculto, que é aquele momento que a gente faz a troca de presente um com o outro, né? É o momento de confraternização do trabalho. Quem faz hidroginástica tem a confraternização da hidroginástica, quem faz dança de salão, né? Quem tem outras atividades. Então, é importante entender que é o momento do encontro. É verdade, gente, esse programa é maravilhoso e é um encontro existencial, nós e vocês. Exatamente. E precisamos fazer 1 minuto de intervalo, mas lembre-se que no Natal, como valor, precisamos vivenciar a generosidade, a solidariedade, a alegria, que é fruto do Espírito, a comunhão, né? A unidade, a unicidade que somos nós, mas nessa existência, nessa comunhão existencial com o outro, que em outras palavras a doutora bem colocou. E nesse domingo, a gente já fala que é Natal. Hoje é dia 24, véspera de Natal, amanhã sim, mas hoje a alegria reina, porque ele vai chegar, vai nascer. Então já é Natal, devemos viver esse presente, de dentro para fora, de dentro do nosso coração, da nossa alma. E estamos aqui com a doutora Maria das Graças, ela que é psicóloga clínica, ela que é da paróquia Nossa Senhora das Mercês, que eu acho que é em Ramos, não é isso? É em Ramos. Sim, sim. Mas que atualmente ela mora na Tijuca, mas frequenta das duas paróquias do coração. O tema de hoje, gente, é Memórias do Natal. Qual o benefício para a nossa saúde mental? E se você tem alguma dúvida, escreve aqui para a gente pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, é preciso lembrar que o nosso programa, que acontece em todos os domingos, convidamos psicólogos, profissionais da área de saúde e da educação também. E se você tem interesse que seja abordado algum tema, algum assunto, pode nos procurar, seja ligando aqui para a Rádio Catedral 3231-3560, ou seja encaminhando um e-mail para o nosso programa ou pelo direct do nosso PGM Viver Bem, programa Viver Bem. A pergunta que chega tem muito a ver com a nossa psicologia, a nossa ciência. O tema é: como podemos lidar com um possível estresse, possível entre aspas, né? Como podemos lidar com um possível estresse natalino, doutora Maria das Graças? Então, doutora Sônia, vamos lá. Caros ouvintes, vamos pensar sobre isso. Por que um possível estresse, né? Então, primeiro nós precisamos entender que o Natal é uma época de preparação. Todos nós nos preparamos para o Natal. Como que nós nos preparamos para o Natal? A doutora Sônia mesmo estava falando agora há pouco, né? Nós enfeitamos a nossa casa, nós arrumamos a casa, colocamos árvore de Natal, muitas luzes. É tão bonita essa época do ano, porque quando nós passamos pela rua, nós vemos todas as casas enfeitadas de luzes, né? E isso dá uma coisa tão, assim, um sentimento tão gostoso na gente de observar as casas iluminadas. Mas essas preparações que nós estamos falando são as preparações externas, né? Que estão ligadas ao ambiente. Mas é importante a gente pensar que quando nós estamos falando de preparação, nós também temos que nos cuidar da preparação interna. O que seria a preparação interna? É nos prepararmos para o Natal. Como assim? Nós precisamos entrar em contato com a nossa
humanidade. Perfeito. Né? Nós precisamos nos preparar através de quê? Né? De meditação, de relaxamento. Algumas pessoas não se preparam internamente só para o Natal. Se prepara durante o ano todo. Muitas pessoas se preocupam com a saúde mental durante os 365 dias no ano, não é verdade? As pessoas fazem terapia, as pessoas fazem meditação, as pessoas, elas se preocupam com o seu interior, elas têm autocuidado, né? E é isso que eu estou falando, né? Nós precisamos visitar a nossa generosidade, a nossa temperança, né? Uma das coisas que está faltando muito hoje é a falta. As pessoas não têm paciência uns com os outros. Se Muito uma bem colocado. pessoa esbarra na outra, né? A outra já está tão irritada que ela já parte para cima da outra. Então, essa preparação, esse autocuidado interno, nós não devemos nos preocupar só durante o Natal, não. É durante os 365 dias do ano. Para quê? Para a gente viver bem. O nome do programa não é Viver Bem? Verdade. Então, nós não estamos aqui tentando aprender a viver bem, nós precisamos pensar nisso. Na verdade, é o fato, devemos, além de pensar, cultivar. Por quê? Quando pensamos, estamos buscando elaborar algo. E, claro, a psicologia, ela trabalha desse cognitivo comportamental. E na clínica, né, com a psicoterapia, nós vamos fazer algumas orientações, intervenções para que a pessoa do paciente possa sair da teoria para a prática. Ou seja, não é o psicólogo que aconselha, nós não aconselhamos. É nosso papel, sim, ajudar o paciente a desconstruir alguns sintomas, a ressignificar algumas incapacidades. E aí sim, a pessoa, a partir de uma reflexão desse pensamento, dessa teoria, ela vai realizar. Ao realizar generosidade, tudo isso que a doutora colocou, ele precisa, nós, né, nos inserimos nisso, porque somos humanos também, vai cultivar. Doutora Sônia, uma parte. Sim, à vontade. É muito bom o que a senhora está falando, e eu gostaria de só fazer um lembrete. Algumas pessoas, eu já ouvi muito isso, e deve ter ouvido também, a pessoa está fazendo terapia e mudou, é outra pessoa. Não, olha só, é importante a gente esclarecer que quando a pessoa faz terapia, ela não deixa de ser ela, muito pelo contrário. Ela volta a se reconectar com ela e ela passa a encontrar com ela, né? É importante a gente deixar isso claro. Por quê? Porque, veja bem, muitas vezes ao longo da vida nós vamos tendo algumas coisas que vão acontecendo com a gente e a gente precisa pensar que tudo que acontece, algumas coisas podem afetar a gente, nosso emocional. E aí nós vamos criando, vamos dizer assim, tipo umas couraças, né? Que depois, quando nós vamos para a terapia, é como se a gente estivesse descascando, tirando aquilo de ruim que ficou com a gente, para que a gente se reconecte, né, conosco mesmo, né? Então a terapia tem essa função, conhecer as nossas limitações, conhecer aquilo que às vezes nos impede de caminhar e que a gente precisa se libertar para continuar caminhando, é super importante para a gente viver bem. Verdade. Inês, voltando à pergunta, né, que como lidar com o possível estresse natalino, gente, fato que temos estresse. O estresse é que não deve ser cultivado. Mas de onde vem esse estresse natalino, como tristeza natalina? De onde vem o estresse? A pressa. Então, eu diria, é uma logodica, mantenha calma, respire. O ser humano precisa de pausa. A vida, ela é irrepetível.
só acontece uma vez. Então, para que o estresse? Para que cultivar o estresse? O importante não é a pressa, é sempre a direção. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Vocês são muito amados mesmo. E hoje já é Natal, estamos neste clima de Natal. Eu estou de vermelho, a doutora Maria da Graça também, celebrando aqui com muita alegria nos estúdios da Rádio Catedral esse dia que é para lá de abençoado. Afinal, ele vai chegar. Está chegando. Já está chegando. O tema que estamos abordando é sobre o Natal. Memórias do Natal. Quais os benefícios para a saúde mental? E agora a pergunta que nos chega é de Vista Alegre. Gente, você sabe que eu nasci em Vista Alegre? Fui batizada na paróquia São Rafael e a ouvinte é Miraíta. Acho que é isso. Miraíta de Vista Alegre, agradecemos a sua participação em nosso programa Viver Bem, que é de psicologia e espiritualidade. O que ela diz? Eu não gosto do Natal, me sinto triste. O acompanhamento psicológico poderia me ajudar a compreender por que isso acontece comigo? Qual o nome da... Miraíta. Miraíta, boa pergunta que você fez. É muito importante isso, porque não é só você que tem esse sentimento. Tem outras pessoas também. Eu já ouvi muito isso na clínica, né? E já ouvi algumas pessoas falando sobre essa tristeza que vem ao coração quando se aproxima do Natal, né? Anteriormente nós estávamos falando sobre a questão do luto, né? Da saudade, né? Não é só o luto e a saudade, às vezes também o sentimento de solidão, né, que acompanha algumas pessoas, também se estende ao Natal, né? Porque quando chega próximo do Natal, as pessoas começam a pensar onde eu vou passar o Natal, como é que eu vou passar o Natal, quando tem algumas, vamos dizer assim, conflitos familiares, né? Isso também deixa a pessoa triste, porque às vezes não pode estar com um, não pode estar com o outro. Esses problemas são realmente problemas pertinentes à época, não só de Natal, mas durante o tempo todo que a gente vive, né? Lidar com a tristeza é algo muito difícil, principalmente quando nós estamos lidando com a tristeza sozinhos, né? A ajuda psicológica, ela entra nesse momento, por quê? Porque você vai ter um profissional preparado para te ajudar não só a lidar com essa tristeza, mas procurar dentro do processo terapêutico, né, a causa, a raiz, né, o que fez na sua vida gerar essa tristeza, que pode ter relação com algum acontecimento, algum fato ocorrido em algum momento da sua vida. Então, é importante sim você procurar ajuda psicológica para tratar da saúde mental. Porque algumas pessoas, né, há muitos anos atrás, existia um mito, e eu ouvia muito isso quando eu estava na educação, que psicólogo era para maluco. Tinha esse mito, né? Mas não é, gente. Nós hoje estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão estressadas, muitas pessoas estão irritadas por tudo que elas vivem no dia a dia, né? O salário está baixo, né? As coisas estão aumentando muito, tem muitas questões sociais que estão interferindo diretamente na saúde mental hoje, né? Entre outras questões, né? Então, o que acontece? Quando você procura uma ajuda psicológica, você vai encontrar um profissional preparado para lidar especificamente com aquilo que você tem e ajudar você a pesquisar essa raiz, né? Então, é importante sim que você procure ajuda, mas que você procure ajuda de um profissional, porque muitas das pessoas se frustram, porque às vezes vai comentar o problema com uma pessoa e aquela pessoa não respeita, né? Vamos dizer assim, a particularidade daquela outra e acaba comentando. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. É verdade, perfeita a resposta.
E claro, nem nada a complementar, tem outra pergunta aqui de um ouvinte que não quis se identificar, e forte até. Sou pai separado. Meu filho mora com a mãe. No Natal, ele fica com ela e no Ano Novo ele fica comigo. Meu filho só tem 12 anos, mas me pediu um celular de presente. Fico pensando se as crianças de hoje terão as memórias afetivas do verdadeiro Natal. Muito boa pergunta. Ele fez um contexto, né, até forte, pais separados. O ouvinte não quis se identificar, mas ainda assim nós agradecemos. Então, vamos falar primeiro da separação. A separação dos pais, é importante a gente entender que os pais, quando se separam, eles não devem se separar dos filhos. Eles estão separando, o casal está separando, né? E o filho fica nesse meio aí dessa separação dos pais. É muito legal quando há vamos dizer assim, um diálogo entre os pais e uma relação amigável para que possa compreender a necessidade do pai estar com o filho e da mãe estar com o filho. Então, veja bem, se dividiu o Natal, fica com um, e o Ano Novo fica com o outro este ano, o ano que vem troca, né? Por exemplo, se a mãe ficou esse ano com a criança no Natal e o pai ficou no Ano Novo, no ano seguinte troca, o pai fica no Natal, a mãe fica no Ano Novo, entendeu? Por quê? Para que a criança tenha contato com os dois nas duas celebrações, porque isso fica registrado na imagem, na cabeça da criança, na memória, né? Na memória da criança, né? E nós precisamos ensinar a essas crianças os verdadeiros valores dessa época do Natal, né? Fato. Isso é muito importante também. E aí eu diria, até atendendo essa pontuação desse ouvinte, que é um pai separado, eu diria que é fato que a sociedade está ficando cada vez mais consumista e eu diria ainda lamentável, mas que o espírito natalino, eu entendo que é responsabilidade da família. Esse espírito não pode perder, o verdadeiro espírito de Natal. Quando o pai que nos escreve diz que o filho de 12 anos pede um celular, me vem à mente esse consumo, que uma criança, é só um adolescente, já quer o celular, mas que é nossa responsabilidade da família, família como um todo, pai, mãe, independente da condição, se separado ou não, de professores, de padrinho, madrinha, tios, os adultos que possam estar promovendo esse verdadeiro espírito de Natal. Eu quis fazer essa, doutora, porque como a doutora pontuou a questão da separação, eu quis trazer essa reflexão maior, mas tem mais perguntas de ouvintes chegando. Só para concluir isso, doutora Sônia, só para falar rapidinho, é importante também que o pai e a mãe falem a mesma língua com o filho em relação também ao controle desse celular. Porque hoje em dia as crianças estão ficando muito tempo no celular e estão deixando de fazer outras atividades e não precisa ficar tanto preso ao celular. Só essa pontuação que eu gostaria de fazer. A pergunta do pai separado já fiz. Tem outra aqui, ouvinte Ana Cláudia Pena. Ouvinte Ana Cláudia Pena. Ela diz: Natal em família deveria ser com alegria, mas na minha família só tem conflito. Como eu posso ajudar a minha família? Muito boa pergunta, né? Sim. A gente nem pensa, né, que vai ter conflito, mas é fato, existem algumas famílias. Sim. Hoje em dia nós temos muito a questão da terapia familiar. E a terapia familiar ajuda muito em alguns casos de conflitos, né? Mas é preciso que as pessoas aceitem, né, participar da terapia familiar, né? Porque é importante que as pessoas entendam
que a terapia familiar, ela ajuda muito porque às vezes, sabe qual é o maior motivo do conflito na família? É a falta de diálogo. Sim, as diferenças. É muito importante a gente entender que o diálogo é a melhor ferramenta para uma mediação de conflito. As pessoas precisam conversar mais, as pessoas não conversam. Nós estamos na era da globalização, onde as redes sociais, elas invadem a nossa casa e as pessoas ficam tão presas à questão da rede social que acabam não conversando. Né? É importante a gente entender que nós, 90% do ser humano é feito da essência dele. Né? 10% do ser humano é feito da essência dele, mas 90% do ser humano é feito da relação desse ser humano com outro indivíduo, com outras pessoas, né? E é por isso que acontecem os conflitos, porque as pessoas, elas são diferentes. As pessoas não pensam iguais. E muitas das vezes o conflito, ele acontece por conta de diferença de pensamento, de diferença de posição, né? E a gente precisa compreender que as pessoas não precisam ser iguais. E às vezes, quando a gente escuta, para ouvir o outro e ver e escuta o que o outro está falando, é porque o outro está enxergando uma situação de uma posição diferente da que eu estou vendo. E é por isso que precisa ter diálogo. Porque às vezes eu estou de um lado, não estou vendo o outro lado, e aí fica por isso que vem o conflito. É verdade. E eu diria, até para complementar aqui, a ouvinte Ana Cláudia Pena, mantenha calma, tá? Que ela pergunta, como posso ajudar a minha família? Mantenha calma e lembre-se, Ana, e a todos que têm algo em comum com a Ana Cláudia Pena, nenhuma família é perfeita, afinal, perfeito é só Deus. Mas nenhuma família começa sem qualquer de repente, não é mesmo? Toda família começa por e para o amor. Então, se mantivermos a calma e olharmos o outro como Deus quer que o olhemos, nós ajudaremos de qualquer forma a nossa família aceitando essas diferenças e não perdendo a fé que eu lembro da grande família, briga, conflitos, mas nos mantemos unidos. E claro, buscando ajuda profissional, como a doutora Maria da Graça acabou de responder. Tem ouvinte que não se identificou e ela pergunta, ela porque é mulher, mas não quer, ouvinte não quer se identificar, a produção passou. Vejo muita gente comprando. Minha colega de trabalho, eu tenho que rir, gente. Minha colega de trabalho já gastou as férias que ainda nem recebeu. Tudo no cartão de crédito. Todo mundo compra, todo mundo gasta. Acho que o sentido do Natal perdeu o seu lugar. Como a psicologia poderia ajudar? É curioso. É muito boa essa pergunta. Verdade. Porque algumas pessoas não sabem e não compreenderam que o dinheiro é emocional. O dinheiro é emocional. Porque ser emocional, o que acontece? Se eu estou triste, eu vou para o shopping e gasto um monte de dinheiro para eu me sentir bem. Né? Se eu estou alegre, eu vou lá também no shopping e gasto muito dinheiro para eu também continuar a sentir bem. Então, o que acontece? Nós precisamos de educação financeira. Todos nós precisamos. Porque nós precisamos não só controlar o nosso emocional, porque se o nosso emocional não estiver bem, nós acabamos gastando muito, né? E precisamos da educação financeira para nos organizar. Por quê? Porque se eu gasto muito hoje, claro que amanhã vai faltar para mim. Por que já foi feita uma pesquisa e já foi comprovado que o mês de janeiro o comércio cai porque todas as pessoas estão endividadas. Porque elas acabam gastando tanto nessa época do ano que quando chega janeiro está todo mundo pedindo empréstimo, todo mundo
E a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E como que a gente vai ter esse cuidado? A gente precisa de autocontrole. Nós precisamos saber organizar a nossa situação financeira para que isso não aconteça. O Natal é dia de festa, é dia de confraternização. Tudo isso é bom. Mas se eu cuido do meu emocional, para eu também não gastar muito, eu vou ter uma vida melhor. Verdade. O que a doutora coloca, indo de encontro à pergunta da ouvinte, ela pergunta como a psicologia pode ajudar, a doutora coloca a educação financeira, e aí, consequentemente, claro, como ter essa educação financeira a partir dessa psicologia? Porque, gente, o processo psicoterápico, ele ajuda, capacita a pessoa humana a ter autoconhecimento, autocontrole. A doutora Maria da Graça falou de autocontrole. Né? Controle financeiro é como que a pessoa vai controlar seu orçamento, suas finanças, se ela não tem um autocontrole. Então, a psicoterapia, a psicologia pode ajudar sim a pessoa a partir de se conhecer melhor, mais e melhor, ela começa a ter a consciência daquilo que pode fazer nesse conjunto de possibilidades que ela tem, gastar ou não gastar, né? Então, é um grande aliado, eu diria. Tem outra pergunta, essa eu acredito que seja a última. A dona Alba de Acari pergunta: bom seria se todos os dias fossem Natal. No Natal, as pessoas se transformam. Qual o maior ensinamento que podemos ter quando nos transformamos, doutora? Sim, sim. No Natal, parece que tem uma magia diferente, né? E por que não essa magia diferente não fazer parte dos 365 dias do ano? Verdade. Né? Nós poderíamos ter essa magia nos 365 do ano. E qual seria, vamos dizer assim, a essência dessa magia? A essência dessa magia é o amor, gente. É esse fenômeno que acontece com a gente quando a gente gosta de uma pessoa, né? Quando a gente tem um amigo que a gente ama muito, que a gente diz eu te amo, né? Mas como isso? Victor Frankl, ele fala que a melhor maneira de se captar um ser humano é através do amor. Então, vamos manter o amor dentro da gente, né? Vamos ser generosos, vamos cuidar da gente para que a nossa relação com o outro seja uma relação de amor, de carinho, de cuidado, né? De generosidade e principalmente de empatia. Verdade. E o maior exemplo que temos, né, quando ela diz que no Natal as pessoas se transformam, o maior exemplo que temos é o verdadeiro Cristo, não é? O verdadeiro Cristo que Deus encaminha e nos envia, seu Filho homem, para nos salvar. Então, o maior ensinamento, eu diria, amai-vos uns aos outros. Sim, exatamente. E eu ainda completaria, né? Amai-nos uns aos outros como a ser próximo, né? Porque também nós precisamos amar nós mesmos. Sim. A produção informa que o programa terminou. Uma pena. A doutora Maria da Graças já recebe o nosso convite para retornar ao programa Viver Bem. Foi brilhante a sua estreia aqui no programa, eu já sabia disso. E eu quero te agradecer, Maria das Graças, em nome de toda a equipe da nossa amada Rádio Catedral, em nome de todo o time do programa Viver Bem, de Psicologia e Espiritualidade, e peço que você deixe seu contato, se despeça dos nossos ouvintes, deixando uma mensagem. Doutora Sônia, muito obrigada por estar aqui com a senhora e com todos os ouvintes da Rádio Catedral. O meu contato é 21 97683 5020. Gostaria de reforçar
que eu também atendo na clínica Victor Franco no Largo do Machado, né? E que estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, né? Como a doutora falou, também sou palestrante, Isso. né? Então estou aqui à disposição de cada um. E gostaria de desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes da Rádio Catedral, né? É verdade. E dizer a vocês que nesse Natal pense na importância do autocuidado como sentido da vida. Porque todos nós precisamos cuidar de nós para estarmos bem, para lidar com o outro. Verdade. Eu quero, além de dar o contato WhatsApp da nossa clínica Victor Frank, que é o 995066463, quero mandar um beijo, um abraço de um feliz e abençoado Natal para todos vocês, ouvintes do nosso programa, amigos da Rádio Catedral, e em especial para as ouvintes Beth, que é do Caxambi, certamente ela está nos ouvindo agora, recentemente esteve na clínica para me conhecer, e eu fiquei muito, muito feliz e até publicamos lá no Instagram. Então, Beth, a sua presença e saber que você é ouvinte da rádio nos é um presente. E também a Rosana Barcelos, que também está nos ouvindo hoje, em especial nesse dia de Natal. A cada um de vocês eu também deixo a minha mensagem. Um clima de sonho se espalha no ar, para que a esperança e o espírito de Natal nunca morram. Devemos correr menos, devemos contemplar mais e, sobretudo, devemos amar muito mais. Abrir o livro da vida nova que nasce e saber que o verdadeiro significado do Natal, gente, é o amor. Porque para se viver bem a vida que a gente tem, tudo deve ser feito com o coração. Uma abençoada noite de Natal, um abençoado domingo a cada um de vocês. E até o próximo programa.